Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre uma declaração do Dória que ele deu ontem, dizendo que as fake news ganharam a guerra das narrativas sobre a Covid, diz o Dória. E olha só, pela primeira vez eu concordei com uma coisa do Dória com relação à Covid, só que eu concordei ao contrário do que ele pensa, porque ele está dizendo aqui que ele acha que não, que ninguém se convenceu da ciência, muita ciência, ciência pra caralho que eles inventaram durante a pandemia, né? Na verdade, o que ganhou foram as fake news que eles inventaram. E o pior, esse momento do reconhecimento vai chegar aqui no Brasil, tá chegando nos Estados Unidos. Olha só a manchete do New York Times de ontem, 16 de março de 2025. Nós fomos severamente desinformados no evento que mudou nossas vidas. São jornalistas lá nos Estados Unidos dizendo a culpa não foi nossa, não, a culpa foi dos cientistas. Os cientistas fizeram um monte de merda e falaram pra gente que tinha que ficar em casa, que o vírus saiu do laboratório de Wuhan e que não sei o que lá, não sei o que lá. A gente foi mal informado sobre isso, já estão tirando deles da reta. Lá na Inglaterra tem o caso do Lockdown Files, né? Que eles mostram como é que todas essas medidas... Lembra que o estudo da Inglaterra que prova que vai morrer não sei quantas mil pessoas, eu não sei o que lá... Descreveram isso que não teve estudo nenhum, não teve nada de ciência nessas coisas de fica em casa, não sei o que lá, zero ciência. Foi só fake news desse pessoal do Dória, da imprensa, do Lula, da esquerda brasileira na época da Covid aqui no Brasil. E eu concordo, né? Perdemos a guerra das narrativas, a fake news ganhou a narrativa na época da Covid. Eu quase perdi meu canal, um monte de gente aí ficou proibido de sair de casa, foi multado e não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Eu Como o Peter Todo Dia, taxista que dormiu e impediu o golpe e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, as fake news ganharam a guerra de narrativa sobre a Covid, diz o Dória. Concordei com o Dória, realmente. As fake news propagadas pela Globo, propagadas pelos políticos aqui no Brasil, propagadas pelo STF, propagadas pelo ministro, o ex-ministro da Saúde lá, o Mandetta, o Fauci lá nos Estados Unidos e tantos outros idiotas por aí, esse pessoal inventou um monte de fake news. Fake news. Não, a doença, é lógico que era verdadeira, é lógico que teve gente que morreu com a doença, muito triste a doença, evidentemente, uma pandemia é sempre uma coisa severíssima, uma coisa extremamente triste, só que esse pessoal quis usar a pandemia de forma política, exageraram um monte de coisas, esconderam um monte de coisas, e isso está vindo à tona agora. O fato do Dória dizer que a fake news ganharam a guerra de narrativas, ele está querendo dizer que a gente estava errado, que ele, o Dória, estava errado, né? Olha só. João Dória rechaça o epíteto de pai da vacina. Meu amigo, mas bem que tu queria, né? Bem que o seu interesse lá em 2020, 2021 era desbancar o Bolsonaro e ser o candidato pró-vacina e não sei o que lá. Ele foi chamado assim pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, em 2021, quando então o presidente Bolsonaro adiava negociações. Outra coisa falsa, o Brasil foi um dos primeiros países a ter vacina e teve vacina de boa qualidade graças ao Bolsonaro. Já em final de fevereiro, não, desculpa, final de janeiro, início de fevereiro já tinha vacina aqui no Brasil, né? Aqui, ó, o combate à crise sanitária foi a grande marca da gestão do ex-político e rendeu o rompimento definitivo com Bolsonaro. Rendeu o fim da carreira política do Dória. O Dória acabou. Exatamente por quê? Porque embarcou nessa ideia de que pode falar fake news, porque a fake news está do lado certo, aqui do lado da ciência. É ciência, muita ciência, ciência pra caralho, e não sei o que lá. Aqui, ó. Foram os médicos e cientistas que foram os pais da... Ele já tá tirando o corpo fora. Já tá... É igualzinho o pessoal aqui do New York Times, já tá falando aqui, não... que olha só, que a gente, os cientistas sempre tiveram suspeitas sobre isso, não sei o que lá, mas aí teve um grupo de 79 Nobéis de prêmios Nobel que disseram que não, que o laboratório de Wuhan não tinha nada a ver com a história, que não sei o que lá, e aí os jornalistas estão agora dizendo que, caramba, a gente foi enganado. Não, foram enganados o caramba, vocês queriam mesmo colocar a culpa, porque naquela época, lembra, né, a Covid foi usada exatamente contra o Trump e contra o Bolsonaro. O objetivo da esquerda era justamente colocar, marcar o governo do Trump lá nos Estados Unidos e do Bolsonaro aqui no Brasil como uma coisa ruim, justamente por conta da Covid, né? Botaram um monte de fake news. Ninguém está dizendo que não teve a doença, lógico que teve a doença, lógico que foi muito sério no final das contas, mas aquele relógio da morte da Rede Globo, aquela coisa toda que fizeram em cima disso,
Gente, isso é o pior que você pode fazer numa pandemia. Você assusta as pessoas, você coloca as pessoas mais preocupadas do que elas deveriam estar. E com isso você tem um efeito contrário do efeito placebo, efeito nocebo, não é isso? Tem um nome esse efeito, as pessoas ficam com medo da doença, e quando pegam a doença tendem a ter uma versão pior, porque sim, o seu psicológico afeta a forma como você tem uma doença. Essa campanha do medo que foi criada pela Rede Globo, criada pela imprensa brasileira, pela esquerda brasileira na época da Covid, contribuiu para mais mortes. E olha, a gente não está nem falando sobre a questão do tratamento precoce, que já tem um monte de estudo mostrando que sim, reduz o número de mortes se você usar cloroquina e ivermectina e outros remédios daqueles. Ah, mas não é a solução final. Não, não é a solução final, não é remédio milagroso, não quer dizer que você vai tomar e vai resolver todos os problemas do mundo, mas melhoraria. Ou seja, quem é que são os genocidas nessa história? É exatamente o pessoal que ficou lá gritando ciência, ciência, ciência. Tá aqui, tá lá fora, nos Estados Unidos, já está começando o pessoal a fazer esse negócio. O Anthony Fauci lá, que foi o ministro do Trump inicialmente, depois do Biden lidando com a Covid, já está aí todo preocupado com o negócio de ele recebeu até um perdão do Biden, né, para não ser processado por conta da pandemia. E lá na Inglaterra, o Lockdown Files já mostrou, já saiu mais meses atrás, tá? Isso aqui é mais antigo. Mas no final das contas mostrou a mesma coisa, aquelas medidas, aquelas simulações todas que apareceram, aquele cara lá de Oxford fazendo simulações, não sei o que lá, que o Átila pegou aqui no Brasil e replicou aqui no Brasil, aquelas simulações, tudo falso. Tudo foi bate-papo, tirado em bate-papo de WhatsApp, pensando, não, faz um negócio aí, não, porque as pessoas estão apavoradas, a gente tem que dar padrões para elas, tem que definir padrões para as pessoas. Ou seja, um monte de político que não sabia nada do que fazer, inventou um monte de regra tirada do cu deles, só para poder mandar nas pessoas, né? Na visão deles, eles estavam fazendo bem, porque as pessoas estavam apavoradas, eles dariam conforto ao dar ordens para as pessoas. Só que deram ordens erradas, ordens que não tem nenhuma base na ciência, né? Aí fica esse pessoal agora todo preocupado, que lá fora já está tendo isso, já está tendo esse reconhecimento que foi um erro. As medidas que foram tomadas na pandemia, quem acertou na pandemia foi a Suécia, que não botou medida nenhuma. Continuou as aulas normalmente, não parou as aulas, continuou tudo funcionando normalmente. Ah, mas teve morte na Suécia? Teve, igual teve no Brasil, é uma pandemia. Infelizmente, pandemias funcionam assim, as pessoas morrem na pandemia, né? A culpa, se teve um culpado nessa história, foi o governo Xi Jinping lá na China. O cara que é o dono do laboratório de Wuhan, que já está mais do que claro agora que sim, saiu de lá do laboratório de Wuhan essa cepa. Caramba, uma coisa assim que é impressionante. Eu fiz um vídeo sobre isso no dia 2 de fevereiro de 2020, mostrando, olha só, foi no laboratório de Wuhan. Não tem como não ter sido no laboratório de Wuhan que vazou essa cepa da Covid, né? E agora o pessoal ficou nessa história toda, toda essa briga política para depois de 5 anos chegar agora, e a conclusão é que sim, saiu do laboratório de Wuhan mesmo, ninguém mais duvida, agora já é a hipótese mais provável, todo mundo está dizendo, os 77 cientistas. Quantas vezes a gente já viu isso aqui no Brasil, né? O pessoal adora fazer isso. Não, 100 juristas assinaram uma carta contra o Bolsonaro, contra a anistia, não sei o que. É lógico que você pega 100 esquerdistas, eles assinam qualquer coisa, pô. Então, e esse pessoal já voltou atrás, já falou que não, já realmente perceberam que não tem jeito aqui, ó. Se todo mundo queria mais evidência de que a pandemia era apenas um acidente, veja um recente paper na revista Cell, uma revista prestigiosa, um jornal científico prestigioso. Pesquisadores, muitos dos quais trabalharam no Instituto de Wuhan, descrevem como que pegavam exemplos de vírus em morcegos, exatamente o mesmo animal, ou seja, eram os morcegos lá, né? E faziam experiências para ver se eles poderiam infectar células humanas e gerar um risco de pandemia. Ou seja, o pessoal está explicitamente confessando que era assim mesmo lá no laboratório de Wuhan, era uma bagunça. Eles vão além aqui, eles falam que esse tipo de pesquisa, se era para fazer esse tipo de pesquisa, teria que ser feito com os protocolos de segurança mais altos, né? E o laboratório de Wuhan é nível 4, é o nível mais alto de isolamento biológico. Só que essa pesquisa estava sendo feita no nível 2, tudo bem, nível 2 Plus, que eles chamam lá, mas é nível 2. Não era no nível mais rigoroso lá, era num nível intermediário. O laboratório tem laboratórios de vários níveis dentro do laboratório de Wuhan, né? Enfim, e falam mais outros absurdos aqui, outras coisas que eles estavam fazendo por lá. Ou seja, a ideia é que não é apenas plausível a questão do vazamento de lá, mas o mais provável
é que tenha vazado de lá. Cara, eu fico imaginando isso, cara, como é que pode, cara? Como que levou tanto tempo para as pessoas acordarem e verem isso, né? E depois fala também aqui sobre a questão de lockdown, de outras medidas e coisa e tal, como é que... Aqui, ó, quem acertou foi o cara da Suécia, que a Suécia estava certa sobre a Covid o tempo todo. Exatamente, não tem que fazer medida nenhuma. Se você tem uma doença que você não sabe, como você não tem pesquisa sobre ela para saber como evitar, o que você faz? Você, alternativa A, impõe um monte de medida aleatoriamente que você acha que vai resolver. Ou B, não faz nada. O correto é a alternativa B, não faz nada, não para trabalho, não para estudo, não para ninguém, não força ninguém a ficar em casa. Se as pessoas quiserem ficar em casa, elas ficam em casa, não vai trabalhar, mas parar para quê? Proibir as pessoas de sair de casa para quê, né? Enfim, esse assunto ainda vai voltar, tá? Da mesma forma que vai voltar, que vai ficar marcado o erro que é essa juristocracia do Alexandre de Moraes e do Lula aqui no Brasil, eu tenho certeza que esse troço aqui ainda vai ter a volta disso daqui. Cada dia mais a gente está chegando a isso, né? O Dória falando aqui, gabinete do ódio ganhou a guerra de narrativa sobre a Covid. Exato, ele está confessando que o gabinete do ódio era o deles, né? Eles que espalharam essas narrativas falsas todas sobre a Covid no final das contas. E agora a verdade vai vir à tona, e a verdade não vai ser gentil com o Dória e com os outros idiotas que apostaram na doença. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.